Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Bom, vamos então à nossa primeira aula de fato, itinerário formativo, ressignificando a formação do povo brasileiro, né? Hoje nós tivemos, infelizmente, esse probleminha aí, né, com o centro de mídias, com a internet, mas eu tô gravando essa aulinha aqui para vocês. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo em sala de aula. Deixa eu só abrir aqui o meu arquivo para compartilhar o PowerPoint. Só um minutinho. Bom, eu quero começar essa aula falando de uma coisa muito importante para todo indivíduo, para todo sujeito, né? Lembrando que todos nós somos sujeitos históricos dentro de uma sociedade, né? Nós produzimos história, né? E uma coisa muito interessante, que quando eu estava preparando essas aulas para vocês, né? Inclusive, né, vem até um documento, tudo para nós professores seguirmos, é a relação da história e memória. Eu até recordei de uma aula minha, uma aula incrível que eu tive na faculdade, como a história e a memória, elas andam juntas. Então, a primeira coisa, antes de mais nada, eu quero fazer essa pergunta para vocês. O que é memória? Qual a importância da memória? A memória, em todo sentido, seja para um sujeito, para uma pessoa, a memória dentro da sociedade. E como essa memória está relacionada diretamente com a história. Bom, então, como nós sabemos aí, vocês podem acompanhar comigo, a memória ela é fundamental para que uma pessoa, um grupo social ou um país consiga ter uma base para poder existir, uma identidade. Sem memória, a gente não tem passado, né, gente? Imagina a pessoa perder a memória, a pessoa não tem registro, a pessoa não sabe nada sobre ela, a pessoa não tem identidade. E aí a pessoa não tem sobre o que falar, sobre agrupar, sobre o que congregar dentro de uma sociedade, né? Então, a memória, ela constitui uma parte muito importante do indivíduo dentro da sociedade e também da sociedade como um todo, né? Olha só o terceiro tópico aí. Vamos falar um pouquinho da história sobre o método positivista que vocês já viram comigo nas aulas de sociologia, com o pai, né? O pai das ciências sociais, Auguste Comte, ou Auguste Comte, como vocês preferiram chamar. Então, olha só, para os positivistas era importante recuperar as coisas tais como elas tinham ocorrido, ou seja, fatos concretos e objetivos. Então, vamos fazer um ganchinho aqui com a aula de sociologia. Quando eu expliquei para vocês sobre Auguste Comte, eu falei da importância dele, né, dentro da sociologia, dentro de todas as ciências sociais, porque ele é o cara, ele é o filósofo, pensador, que ele vai pegar, né, o ser humano, ele vai pegar o homem, a sociedade, vai falar, vamos estudar. Isso vai ser o meu objeto de estudo. Só que ele vai pecar ao propor que todos esses acontecimentos, eles são concretos. E nós sabemos que uma sociedade, ela sempre está se transformando, né? Que as ciências sociais, elas não são concretas, que elas sempre estão em transformação. Ele vai até propor, eu falei isso bem para vocês dialogaram comigo durante a aula, foi super interessante, que ele tenta propor essa ciência como uma sequência natural, comparando, inclusive, as ciências humanas como uma ciência exata. E nós vemos que as ciências humanas, seja história, sociologia, filosofia como um todo, são ciências inexatas, ou seja, são ciências que todos os dias estão se transformando. Porque quem são os agentes históricos? O homem, certo? Bom, então o método positivista, ele foi meio que considerado assim, fracassado, digamos assim, não fracassado, digamos que Auguste Comte teve a sua importância dentro das ciências sociais, propondo um método científico de estudo para elas, porém ele peca quando ele apenas trata as ciências sociais como fatos concretos e objetivos. E como que está essa história hoje, professora? Olha só, a história hoje é um processo de construção. Olha só, lembra que eu disse para vocês que a história sempre está se transformando? Que nós somos os agentes dessa história? A história ela é ampla e não é apenas um fato concreto e objetivo, como, por exemplo, o método positivista criado pelo Auguste Comte
falava, tá? Infelizmente, gente, a nossa história, tá? Hoje a gente fala que a história e memória sempre estão interligadas. E sim, nós precisamos sempre conhecer, eu vou falar até uma frase meio clichê aqui para vocês agora, mas é verdade, tá, gente? Nós precisamos conhecer o nosso passado para a gente conhecer o presente. Então, a gente, para poder entender, compreender como se estrutura a nossa sociedade, nosso modo de vida na sociedade, a gente precisa conhecer o nosso passado. Por isso eu digo para vocês que uma sociedade sem passado está fadada ao fracasso, tá? Porque a memória é a base para essa sociedade poder existir, é a identidade de uma nação. Bom, infelizmente o Brasil, tá, gente? A nossa memória ela está bem assim, bem ameaçada, porque nós vemos aí, vou até passar para o próximo tópico, né? Vários museus, né, pegando fogo, sendo incendiados. Nós tivemos uma perda, assim, uma grande perda com um incêndio de 2018, por exemplo, do Museu Nacional do Rio de Janeiro. E eu digo para vocês, não é papel só, por exemplo, dos profissionais dessa área, sejam historiadores, né? Sejam arqueólogos, cuidar da nossa memória. É papel de todos nós, tá? Então, a memória ela não é uma tarefa só para os profissionais da área, mas sim uma tarefa de todos, para nós cuidarmos e preservarmos essa memória, tá? Porque a memória, ela sempre vai constituir a força de um grupo e mostrar a união daquele grupo dentro de determinada sociedade. Bom, gente, mais adiante aqui para vocês, preparei esse slide, quero falar de um assunto meio polêmico, que inclusive, ano passado, fiz uma prova, tentei fazer uma prova de mestrado, inclusive não passei por meio ponto, ai meu Deus do céu. Mas enfim, e caiu uma questão sobre uma estátua, não é essa estátua de Borba Gato, que eu vou mostrar mais adiante para vocês. Eu achei super interessante, super atual trazer isso aqui para vocês, tá? Olhem só, nós tivemos um protesto contra o racismo nos Estados Unidos, na Inglaterra, em 2020, tá? E aí eu mostro a vocês a estátua desse homem, já vou falar quem foi ele, a sua importância dentro da história. E nesse protesto, o que as pessoas fazem? Derrubam essa estátua e jogam no rio. Professora, mas por que as pessoas estão tentando apagar, né, essa estátua? Que vejam só, sejam estátuas, sejam praças, ruas, tudo é um marco de memória. E essa memória ela sempre vai estar se alterando. Mais adiante eu vou explicar para vocês o porquê. Mas vamos voltar aqui, então, para essa situação da estátua do Edward Colston, que aconteceu na Inglaterra em 2020, na cidade de Bristol. Olha só. O Edward Colston, gente, ele foi um importante traficante de escravos, tá? Que viveu ali na cidade de Bristol entre os séculos 17 e 18. Na época, tá? Ele foi homenageado porque ele ajudou com muita quantia de dinheiro aquela cidade, né? Então ele recebeu uma homenagem porque ele doou muito dinheiro, ele ajudou muito a cidade de Bristol a crescer. E num certo dia, de repente, uma pessoa que era aclamada, que até recebeu uma estátua, hoje a estátua dela é depredada e jogada no rio. Por quê? Porque esses marcos de memória, né, eles sofrem alterações de acordo com o tempo e com quem está no poder. Gente, muito simples, tá? Olha só para mim. Isso sempre aconteceu na história e isso sempre vai acontecer. É questão da gente ressignificar, trazer um novo significado às coisas. Vejam só, nessa época, no século 17 e 18, era natural que ele fizesse fortuna em cima da vida de várias pessoas, de escravos, de vidas. Com o passar dos anos, o que vai acontecer dentro daquela sociedade? Quais transformações vão ocorrer? Nós temos aí, gente, uma noção de direitos humanos, a gente já sabe que aquilo é errado, e aquilo passa a ter um novo significado, ou seja, aquela pessoa que antes ela era aclamada, ela passa a não representar mais aquela sociedade. Então, isso sempre vai acontecer na história. Eu sempre vou mostrar para vocês aqui alguns casos, e vou mostrar o caso que eu falei para vocês do Borba Gato aqui no Brasil também, quem foi ele, tá?
Então, o que acontece, professora, através do tempo, em quais transformações que acontecem dentro dessa sociedade? Os valores sociais mudam, né? Os valores sociais, os valores culturais, as pessoas também passam a refletir sobre esse marco de memória, ver que aquilo não se representa mais, né? Mas depois eu vou dar até a minha opinião aqui. Se nós estivéssemos ao vivo dialogando, eu ia pedir a opinião de vocês. O que vocês acham? Qual o novo significado que nós poderíamos dar a essas estátuas, esses marcos de memória que sofrem alteração com o decorrer do tempo? Aqui trouxe uma outra imagem para vocês, que é essa imagem que eu até disse anteriormente, que caiu na minha prova, do Borba Gato. Vou contar um pouquinho da história dele, né? Então, se vocês passearem por São Paulo, diversas estátuas, monumentos, sempre vão homenagear os bandeirantes, né? Os bandeirantes paulistas. E não só praças, monumentos, estátuas, tá? Mas muitas rodovias vão receber o nome de vários bandeirantes importantes. Então, quando você está entrando em São Paulo, tem a Anhanguera, que foi importante, bandeirante, Fernão Dias, né? Inclusive o Borba Gato, ele era genro do Fernão Dias. Mas quem foram esses bandeirantes, professora? Os bandeirantes, eles tiveram uma missão no período colonial, tá? De adentrar no território brasileiro e recapturar negros fugitivos que estavam em quilombos. Que eram quilombos? Eram em refúgios, em lugares afastados, tipo florestas, que esses negros fugiam, que os escravos fugiam contra os abusos de seus senhores. E eles também tinham a missão de capturar índios para escravizá-los. Só que nesse processo, gente, houve muito, uma palavra que vocês já devem ter ouvido falar muito por aí, né, bem atual, houve muito genocídio. O que é genocídio, professora? É o extermínio em massa de um determinado grupo étnico, tá? Houveram muitos castigos, estupros, mortes. Então, sim, os bandeirantes que, certo momento da história, foram exaltados, foram tratados como herói, sim, infelizmente na história tiveram essa função de cometer muitas mortes e tem sangue em suas mãos. E vejam só, uma hora esses bandeirantes foram exaltados, né? E seus nomes foram levados a diversos pontos importantes. Se você andar pela cidade de São Paulo, você vai ver. E hoje, olha só, temos a estátua aí do Borba Gato sendo incendiada. Inclusive, os responsáveis, né, que depredaram o patrimônio público foram presos, mas eles não felizes foram lá e colocaram caveiras, né, representando, ou seja, as mortes, ou seja, que esses bandeirantes têm sangue em suas mãos, né? Então, só para a gente saber um pouquinho mais, olha só. Inaugurada em 1963, a estátua é alvo de críticas pelo papel de Borba Gato no avanço colonizador no interior do país na época da mineração, tomando terras e escravizando indígenas e negros. Sim, gente, infelizmente, os bandeirantes não foram esses heróis que nós vimos, né, aí nas imagens, nos monumentos e também nos livros didáticos. Bom, trouxe alguns tópicos aqui também para nós tratarmos. Vamos acompanhar então. Olhem só. A construção e também destruição de um marco de memória, demonstra uma mudança nos valores sociais e culturais. Ou seja, naquela época, né, em determinado período, que certo marco de memória foi construído, que certa pessoa ela foi homenageada, aqueles valores sociais eram uns, agora são outros. Ou seja, houve uma mudança dos valores sociais e culturais dos períodos. Então, quando isso ocorre, significa que os valores sociais do passado, eles entram em choque com os valores sociais do presente, ou seja, que aquilo não representa mais aquele determinado grupo. Lembrando, gente, que a memória ela não é única dentro de uma sociedade, pois há desigualdade no decorrer da história, que eu já vou explicar para vocês também. Então, eu coloquei essa frase porque eu achei bem interessante. Vejam só. Quem é herói em uma geração passa a ser inimigo em outra, por conta dessa mudança de valores, que a sociedade, lembra que eu disse a vocês, ela sempre está se transformando, os valores sociais e culturais vão se transformando no decorrer do tempo.
Bom, lembrando também, tá, gente, que a história e a memória, ou seja, elas sempre andam juntas. E a história e a memória, elas estão associadas a quem está no poder, tá? A memória, principalmente, ela está associada a quem está no poder. Então, quando certo marco de memória, uma estátua ou algo do tipo é construído, quer dizer que quem está no poder é favorável àquilo. E quando, de repente, há uma troca no poder, há uma troca também nos valores, tá? Na concepção. Como eu vou dar um exemplo para vocês do importante elevado que corta o São Paulo, o famoso Minhocão, que foi construído ali durante a ditadura militar, durante o governo do Paulo Maluf, que era prefeito de São Paulo na época. O Paulo Maluf, para quem não sabe, ele era extremamente ligado à ditadura militar no Brasil. E quando ele constrói esse elevado que corta São Paulo, ele homenageou com o primeiro presidente militar da época, Arthur da Costa e Silva, que inclusive foi responsável por criar o primeiro ato institucional, o primeiro ato, digo, mais violento de todos, que, por exemplo, legalizava a tortura. E olha só que para vocês que eu digo, a história ela sempre está se alterando, ela sempre está se transformando. Durante o governo, anos depois disso, tá, gente? Durante o governo Haddad, em São Paulo, que é um governo mais pautado na esquerda, mais contrário à ditadura militar, nós temos a transformação, tá? Então, esse elevado passa de Arthur da Costa e Silva, ou seja, o primeiro presidente militar do Brasil, e agora passa a se chamar, durante o governo Haddad, de João Goulart, que foi o último presidente, né, eleito democraticamente no Brasil, anterior à ditadura. Então vejam só como que a história ela vai se alterando, ela vai se modificando de acordo com quem está no poder. Então, gente, vou dar um outro exemplo aqui para a gente fechar esse pensamento. O campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, né? O campo de concentração, infelizmente nós sabemos da história triste que envolve, né, a história nazista. E era um campo mesmo de extermínio de judeus e todas as raças consideradas impuras, né, por Hitler. Então, ali foram mortos alemães de cabeça preta, deficientes físicos, deficientes mentais, ciganos, negros, homossexuais, todos aqueles considerados impuros. E principalmente, né, o povo semita, o povo judeu. E hoje nós vemos que houve até uma construção, né, sobre isso lá, muito tem se falado, muito tem se pautado sobre isso. E o que eu digo? Então, por aquilo ter representado um momento ruim da história, a gente vai lá, destrói aquilo e pronto. Então, aquela estátua, esse campo de concentração, aquilo por representar algo que foi ruim anteriormente na história, a gente deve ir lá e destruir aquilo? Não, gente. A gente deve dar um novo significado, a gente deve ressignificar aquilo. Por exemplo, se aquela estátua, que em determinado período foi construída para exaltar um torturador, uma pessoa que cometeu algo muito terrível no passado, nós devemos ressignificar aquilo, colocar no museu, em outro local, mas que as pessoas possam ter acesso àquilo e ter acesso com um lado ruim da história. Porque a história ela é feita de coisas ruins e boas. Então é necessário que nós tenhamos contato com essa parte ruim da história. Para que a história, vocês gravem bem isso, para que a história não se repita. Porque se a gente causar um esquecimento, a história, gente, ela é cíclica, ela sempre se repete. Isso pode voltar a acontecer. Então, o campo de concentração de Auschwitz é um outro exemplo. Ele representa uma coisa ruim. Eu vou lá simplesmente destruo aquilo. Aquilo representa uma coisa ruim, eu vou destruir. Como que as novas gerações, as próximas gerações, terão acesso para saber se aquilo é ruim ou é bom? Então, o que eu sempre digo, é necessário que os marcos de memória, mesmo que sejam representados coisas ruins, eles fiquem ali para mostrar às próximas gerações. Olha só, aquilo foi um momento da história que aconteceu, por exemplo, o nazismo, e isso foi muito ruim para a sociedade. Para sempre relembrar as próximas gerações, tá? E eu termino até aqui falando uma frase muito importante, né? Muito clichê que a gente sempre fala.
que o historiador e a história, ela sempre lembra a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Então tá aí o papel da história. Todo mundo fala, mas por que a gente estuda história, professora? Porque a história ela sempre vai estar ali para lembrar a sociedade, o homem dentro da sociedade, daquilo que ele quer esquecer. E nunca causar um esquecimento, e sim deixar a memória, que está totalmente ligada à história, viva, para que outras pessoas no futuro possam conhecer, e que para que ela nunca mais se repita. Tá bom? E só aqui queria ter dialogado isso aqui com vocês mais, só pautei um pouquinho aqui sobre uma discussãozinha sobre história e memória. E agora, quero abrir um outro arquivo aqui para vocês. Só um minutinho. Porque uma operação ainda tem horário de uma pessoa, então eu falou que era aula sua, né? E eu tô falando que não é. E eu tenho que mandar mensagem, não vai ver que eu tô enganada, né? Mas então é isso mesmo. Eu fiz essa operação, mas de uma outra forma, tá? Obrigada. Então, aqui tem um outro slide que eu preparei para vocês. E agora a gente vai entrar um pouquinho no assunto, só que a gente vai bem devagar. Nós iremos juntos aqui, trabalhando bem devagar, alguns conceitos que eu acho importantes, tá? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês. Então, vamos falar um pouquinho, a gente viu um pouquinho sobre história e memória. Depois quero trabalhar mais sobre essa questão da memória com a história oral, que na aula anterior até vocês assistiram um vídeo, nós discutimos um pouquinho. Mas agora, vamos falar um pouquinho do papel das etnias na composição da população brasileira, tá? Vamos resgatar um pouquinho a nossa memória, tá bom? Primeiro, antes de mais nada, eu quero começar aqui com alguns conceitos básicos, tá? Então, olha só, a diferença de raça e etnia, porque muita gente às vezes fica perdido, né? Não sabe qual termo usar. Então, olha só. Raça. O conceito de raça está relacionado às características biológicas de uma determinada população. Etnia. O conceito de etnia está relacionado a uma comunidade humana, olha só, definida por afinidades linguísticas e culturais. Olha só isso, gente. Então, basicamente, tá? A etnia está relacionada à comunidade humana definida por afinidades linguísticas e culturais, e é verdade afirmar que tais comunidades contribuem na construção da identidade de um povo. Então, resumindo, a etnia é o termo mais correto, né? A gente utilizar, quando a gente quer utilizar um termo correto, etnia. Por quê? O que une essa comunidade, tá? O que une essa comunidade humana? As afinidades culturais, gente. A cultura une um homem, certo? Muito importante, que a gente deve destacar aqui também, ó. Atualmente não é mais utilizado o conceito de raça para a classificação de grupos humanos, tá? No entanto, o termo ainda é utilizado no que se refere à política ou à legislação. Por exemplo, para definir igualdade racial e preconceito de raça, certo? Mas o termo, voltando aqui, ó, mais utilizado mesmo, mais correto, é falar etnia, tá ok? Bom, então, trouxe aqui para vocês um esqueminha super interessante, que na próxima aula, eu tô indo bem devagar com vocês, tá? Mas na próxima aula, nós vamos trabalhar com um autor muito importante, eu li muito na faculdade, aliás, com vários autores, né? Nós iremos trabalhar com vários antropólogos. O que são antropólogos, professora? Antropólogos são estudiosos, são sociólogos na maioria deles, tá? Que eles sempre vão estudar o homem dentro da sociedade, o papel do homem dentro da sociedade. E na próxima aula, eu preparei um sociólogo muito importante, um sociólogo e antropólogo chamado Darcy Ribeiro. Em seu livro O Povo Brasileiro, ele vai falar essa questão das etnias formadoras do povo brasileiro. Em especial, ele vai falar das três, né? Das três grandes matrizes culturais desse povo brasileiro. Mas antes de nós trabalharmos com Darcy Ribeiro, já jogar um Darcy Ribeiro na mão de vocês, né? Bons tempos de faculdade, gente. Vou trabalhar com vocês todos os livros, estou relendo junto com vocês todos os livros da época de faculdade. Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. Então, olha só.
O Darcy Ribeiro, ele vai falar isso em seu livro, mas eu quero já dar uma pincelada sobre esse assunto aqui com vocês. Então, nesse esqueminha muito simples, tá? Quem quiser pode fotografar a tela, pode colocar no caderno. Se quiser também eu envio o PowerPoint depois, não tem problema. A gente vai trazer aqui os 3 povos que são as matrizes, tá, culturais do povo brasileiro, que é o índio, o europeu, ou seja, o colonizador, e o africano. E logo abaixo, aí, se vocês observarem, nós temos a mistura, o resultado da mistura entre esses povos. Então, olha só, a mistura entre o índio europeu, esse termo, inclusive, o Darcy Ribeiro vai utilizar muito em seu livro, ele vai chamar de brasilíndios, né? Ou mamelucos também, eles são chamados. E da mistura do africano e do europeu, professora? Tá? Os afro-brasileiros, né, também. Mas aqui embaixo eu trago as definições certinhas. Se vocês quiserem, inclusive, colocar isso no caderno de vocês, ótimo, porque no decorrer do nosso itinerário nós utilizaremos muito, tá? Então, vejam só, uma observação aqui. Os brasilíndios foram chamados de mamelucos pelos jesuítas na época da colonização do Brasil. Então, esse termo, a mistura, né, do índio com o europeu, ou a gente pode chamar de brasilíndio ou mameluco, tá? A mistura do negro com o índio é também denominado cafuso. E a mistura de negro com branco é denominado mulato. Mulato, inclusive, é um termo que eu não gosto muito. Posteriormente, eu vou estar explicando para vocês o porquê, né? Bom, dando continuidade, vamos falar então um pouquinho da contribuição desses 3 povos para a construção, tá, da composição do povo brasileiro. Inclusive, o Darcy Ribeiro, a gente vai falar bastante. Vocês vão gostar bastante da aula, que eu já tenho preparada, inclusive. Só que vamos começar bem devagar, tá bom? Bem no tempo de vocês. Olha só. Então, são inúmeras as contribuições indígenas na composição e formação do povo brasileiro. Dentre as quais podemos destacar os costumes, né? Usar a jangada, a canoa, a rede para dormir. A gente adora uma rede. Quem é que não tem uma rede aí na área de casa, né? A cultura, né, contribuiu muito para o folclore, para as danças típicas em várias regiões do Brasil. A comida, né, a canjica, pamonha, biju, pipoca, inhame, macaxeira, farinha, entre outros. O artesanato, né, panela de barro, moringa, gamelas de madeira. A língua, uma infinidade de línguas, tá, gente? Várias línguas. Nós temos aí, só que muitas palavras nós adotamos no nosso dia a dia, como, por exemplo, eu trouxe aí para vocês, abacaxi, cipó, o hábito do banho diário também. Olha só, então, o que a gente pode ver? É uma mistura, uma contribuição de todos esses povos, né, para compor a nossa sociedade. Eu trouxe até uma imagenzinha para vocês, eu adoro colocar essas imagens aqui no PowerPoint. Bom, vamos falar um pouquinho agora da contribuição do negro, né, à composição do povo brasileiro. O negro, vindo da África como mercadoria, considerado homem sem alma, construiu a base de sustentação do território brasileiro, além de auxiliar na formação econômica, cultural e religiosa brasileira. Dentre suas inúmeras contribuições, podemos destacar as seguintes: a religião, ou seja, o sincretismo religioso, que é a mistura, né, por exemplo, das religiões africanas, como, por exemplo, o catolicismo, com diversas outras religiões, a religião afro mesmo, candomblé, umbanda, entre outras, a música, o samba, axé, carimbó, pagode, lundu, a dança, o samba, a capoeira, o afoxé. Na alimentação, a feijoada, né? Inclusive, no próximo tópico vou ter uma curiosidade explicando a história da feijoada para vocês, tá? O quibe, abará, azeite de dendê, vatapá, caruru, entre outros. Na língua, palavras relativas às divindades, comidas e bebidas, nomes de lugares, roupas, danças, instrumentos musicais, animais, plantas e frutos, deformidades, doenças e partes do corpo. Então, assim, o que a gente pode ver? Que essas três etnias, elas são as matrizes, tá? Para compor o povo brasileiro. Gente,
Mas no final a gente vai fazer uma reflexão juntos aqui. Vamos mais adiante. Eu trouxe alguns pratos típicos que eu citei aqui para vocês, a feijoada, que todo mundo ama, né? Vatapá, maracatu, a capoeira, que é tão importante, né? É lógico que em determinadas regiões do Brasil nós vemos mais facilidade, né? Essas contribuições dos africanos na nossa sociedade. Também temos a contribuição do europeu, né? Do povo europeu, a composição do povo brasileiro. E quando nós falamos do europeu, nós não falamos só dos portugueses, nós falamos também, nos primeiros 30 anos de colonização, o período que nós chamamos de pré-colonial, de 1500 a 1530, nós vemos portugueses, holandeses e também até franceses, né? Os famosos corsários franceses que queriam invadir nosso território. Então, olha só. Apesar de ter sido uma colônia de exploração de Portugal, o Brasil recebeu forte influência de outros povos europeus, tais como os holandeses, que eu falei para vocês, os alemães, italianos também, né? Os italianos vão vir bastante imigrantes depois, com forte influência principalmente no sul do país. De tais etnias, recebemos influências nos seguintes aspectos: a religião, né, cristã, com predomínio do catolicismo. Isso foi trazido, né, do velho mundo, né, da Europa, dos europeus, para o novo mundo, para a colônia. A língua, que é a nossa língua oficial, a língua portuguesa. Culinária, como bolos, doces, café com leite. A arquitetura. Bebidas, como cachaça, cerveja, sangria, a dança, né? E podemos ainda destacar a influência de outras etnias, tá, gente? Como árabes, espanhóis, poloneses, japoneses. Ou seja, cada um com a sua contribuição, tá, na formação da composição do povo brasileiro. Eu trouxe até uma fotinha aqui para vocês. Eu sempre, de cada contribuição, eu trago algumas imagens, né? O pão de ló de arouca, que é um doce típico português. Aqui temos a Catedral da Sé, em Olinda. E o nosso cafezinho com leite, que também foi importado da Europa. E aqui uma curiosidade, né? Como surgiu a feijoada? Eu já ouvi muito isso nas aulas de história, os alunos perguntarem isso, né? Uma grande curiosidade aí. Então, a feijoada é um prato típico brasileiro e surgiu da necessidade também da criatividade dos negros vindos da África no período colonial e escravizados no Brasil, tá? Os negros, eles viviam, gente, em condições subhumanas e só tinham o direito de se alimentar de grãos e cereais. Por outro lado, os senhores de engenho não se alimentavam das partes menos nobres do porco, né, como rabo, orelhas, pés, e davam essas partes para os escravos. Então, misturando feijão preto e essas partes do corpo menos nobres, adicionando farinha, os negros inventaram a nossa famosa feijoada, que é um prato tão apreciado, conhecido no Brasil também e mundialmente. Então, só para a gente relembrar, porque esse vai ser um tópico, tá? Para a nossa próxima aula, falta 5 minutos para terminar a aula ali, tá? Na próxima aula, gente, nós vamos trabalhar, a gente vai iniciar com o livro do Darcy Ribeiro, Povo Brasileiro, tá? E ele vai falar muito disso, das 3 principais matrizes culturais aqui do Brasil. Então, só para que fixe bem aí para vocês. Olha só, índio, negro e europeu formam o povo brasileiro. E assim surgiu o povo brasileiro, gente, com a sua mistura de etnias, com uma grande miscigenação, né? E agora, para finalizar a aula, quero propor aqui uma música que eu gosto muito do Chico Buarque. Inclusive, nas próximas aulas nós vamos trabalhar com o pai dele, com o Sérgio Buarque de Holanda, que é um importante sociólogo, professor da USP, e que escreveu um dos livros mais emblemáticos e importantes para a história, para a historiografia no Brasil, que é o Raízes do Brasil, que nós vamos estudar também, hein, gente? Nós veremos todos esses livros, nós veremos vários autores, nós veremos Gilberto Freire, que já tem um conhecimento mais anterior a esse processo. Deixa eu só abrir aqui para vocês, tá? Nós trabalharemos com Florestan Fernandes, o Darcy Ribeiro, que é o próximo autor que iremos trabalhar.
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? A nossa aula presencial, vocês podem tirar qualquer dúvida, tá bom? E já dê uma pesquisada, por favor, Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, que é o tema da nossa próxima aula. A gente vai trabalhar bastante, destrinchar esse livro, tá bom? Obrigada, mas por enquanto a nossa aula vai ter que ser nesse formato, tá bom? Obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado da aula.